Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Agora, Lucas, capítulo 7, a partir do versículo de número 31. Nós vamos estar falando a respeito de Jesus. Quem é Jesus realmente? E como o mundo, em geral, não conhece exatamente a Jesus. Porque as pessoas já se aproximam dele com um interesse. Vão tentar rotular Jesus, entender Jesus de uma forma que venha a agradar os seus próprios interesses. Nós vemos, por exemplo, na própria reforma protestante, uma intenção de transformar Jesus em um protestante. Então vamos pular todos os versículos em que Jesus vai concordar com os católicos. O final de tudo isso é que ninguém realmente conhece Jesus como ele é. Nós nos lembramos da letra daquele hino antigo que dizia que, muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é, filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. Então, a partir dessa letra, nós vamos estar mostrando quem é Jesus nos evangelhos. Por exemplo, quando nós vamos tratar do assunto da graça contra a lei, contra os católicos, contra as boas obras, ou contra o povo judeu, contra o Antigo Testamento, a lei de Moisés, nós vamos fechar questão em um Jesus a partir da graça, da salvação pela graça. Porém, nós vamos pular Jesus incentivando a dar esmola, Jesus falando do rico e Lázaro. Então nós vamos ter protestantes querendo ser ricos e o reino de Deus sendo conquistado pelos ricos, sinal de bênção, sinal de salvação, riqueza. Então nós vamos passar para os evangelhos para realmente, pela palavra de Deus, versículo por versículo, conhecer a Jesus. E muitos estarão se surpreendendo com o Jesus dos evangelhos. Não é o Jesus de Gálatas, nem é o Jesus do Apocalipse, nem de Pedro, nem de Paulo, nem de Tiago, nem de João. É o Jesus dos 4 evangelhos, que nós vamos aqui estar buscando, porque nós entendemos que ir diretamente aos evangelhos vão nos dar um retrato de Jesus que vai ultrapassar as barreiras denominacionais, onde cada um esconde o versículo, pula o versículo que não agrada a sua denominação. E assim vão levando o povo, vão levando uma conversa de um Jesus que é, na verdade, uma caricatura. Não é exatamente o Jesus da palavra de Deus, dos 4 evangelhos. É claro, você já deve estar pensando, mas Paulo foi usado pelo Espírito Santo, está na Bíblia, Pedro, Tiago, João. Sim, depois nós vamos ver o que cada um enfocava. Um trabalhava com os gentios, outro trabalhava mais com os judeus, e assim nós vamos descobrindo ali aquelas comunidades do início da pregação e vendo que realmente Paulo vai ter um evangelho para os gentios, Pedro vai ter, então eles vão se consertar, fazer um conserto, arrumar uma situação para que Pedro fique trabalhando em Jerusalém com os judeus. Eles próprios afirmam isso, mas agora vamos para os evangelhos. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 31. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? Então, estes homens são os que estão vendo Jesus andando ali pelas ruas da Galileia, pela Judéia, por Jerusalém, por todas as terras ali de Israel. Por várias delas ele procura, ele tem a missão de pregar em todas, procura caminhar por todas as regiões de Israel e terminar o seu ministério em Jerusalém. Já está programado, há uma direção do Espírito Santo para que ele faça dessa forma. E os homens vão observando em cada cidade, em cada vila, eles vão observando a Jesus e tentando entender o que ele está fazendo, qual a sua mensagem, qual o seu objetivo, se é
lícito, se é ilícito, se ele é bom, se ele é mau. Então, Jesus aqui está falando: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? No seu modo de olhar a Jesus, no seu modo também, como nós, de buscar um Jesus mais próximo da minha intenção, do meu interesse, ou da minha formação, do meu modo de ver o mundo, ver as pessoas, de que modo eu vou entender o homem que sai pregando e que sai anunciando o reino de Deus e vem pregando a sua mensagem. Então vamos ver o que Jesus fala destes homens. Versículo 32. São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Então, eles são semelhantes aos meninos. Por quê? Aqui há um paradoxo, há duas formas de observar. Tanto aos meninos que não entendem as coisas e dançam e cantam lamentações, tocam flauta e choram. Eles querem ser vistos, eles querem ser apreciados, valorizados, mas não estão encontrando o resultado. Então, eles são os meninos que não estão entendendo muito bem o processo. No caso, esses homens não estão entendendo a Jesus. E quem vai dizer que toca lamentações? João Batista. Quem toca flauta e dança? Jesus. Mas os meninos estão observando em um momento, em outro momento, esses meninos é que estão nessa performance dupla. No caso, seria também a performance de Deus, dando a missão a João Batista, dando outra missão a Jesus, que se completam e eles clamam: vocês não estão entendendo a nossa mensagem, vocês não estão sabendo o que está acontecendo. Vamos então ver qual é a mensagem que Jesus e João Batista trouxeram. Porque veio João, o Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Então a interpretação do povo a respeito dos homens, a respeito de um pregador que não comia pão, nem bebia vinho, é de alguém fora do mundo normal, da realidade. Nós estávamos estudando Neemias. Neemias falava para trazer o vinho para o banquete com pessoas de todas as cidades, províncias próximas. Os vendedores, às vezes, chegavam no sábado com carregamentos de vinho, de trigo. Então, Neemias repreendia de estar entrando, querendo entrar na cidade de Jerusalém no sábado, e dizia: guarda o vinho. Nós vamos abrir no domingo, vamos receber, vamos comprar, porque nós usamos constantemente. Lá no templo, os sacerdotes, os levitas recebem o dízimo do vinho, do trigo, do mantimento, do que eles têm, do que eles compram de vocês. Então aguardem passar o sábado para depois carregar no domingo e fazer a entrega aqui em Jerusalém. Vamos então honrar, respeitar o sábado. E aqui está dizendo que, por João Batista não comer pão nem beber vinho, ele era tido pelos homens como alguém com demônio, tem demônio. Porque o demônio vai roubar a alegria, a satisfação da vida. E Paulo diz que Deus criou o alimento, a gordura, o vinho, para que possamos viver nessa terra abençoada por Deus, que produz o alimento, a bebida, as bebidas que o próprio Neemias ali incentiva a que o povo esteja bebendo, e posteriormente Esther vai, junto com Mardoqueu, estar ali instituindo a festa do Purim, dizendo: nesses dias vocês vão beber o quanto vocês quiserem, quanto cada um puder, vão comer. Então, a pessoa que come o pão e bebe o vinho numa mesa, numa ceia,
é uma pessoa feliz, é uma pessoa abençoada. E para aqueles homens, João Batista, ao abrir mão do pão e do vinho, seria alguém com demônio, que vai sofrer, vai ser fechado, vai viver irado, amargurado, não vai ter um momento de festa, de alegria. Versículo 34. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Então quer dizer que agora que vem Jesus, que faz festa, primeiro milagre, ele se apresenta, transformando água em vinho numa festa, num casamento. Então Jesus gosta de festa. Ele representa o reino de Deus, a celebração. O reino de Deus que vem depois do reino dos homens, do reino da Pérsia, do reino da Babilônia, do reino da Grécia. Então vem o reino de Deus, desses reinos, impérios que nós temos atualmente. Ele vem, então ele vem fazer a festa do rei, ele vem tomar posse do reino. Então ele vem fazer festa com seus apóstolos, com seus discípulos, com o seu reino. Ele vai comer e beber muito, vai fazer muita festa, porque ele celebra a vitória. Salvação é festa, é alegria. Estou salvo, vou me alegrar, vou sorrir, vou festejar. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Quem sai com lágrimas, chorando, lançando a sua semente, voltará com alegria, celebrando. Então, trazendo seus molhos, a sua colheita, a sua vitória. Então, é isso que Jesus vem trazer, a vitória. João Batista é o primeiro passo. Como houve lá com Esther, eles jejuaram. Todo o povo jejuou por Esther, todo o povo jejuou por Mardoqueu, orou. Em Neemias, vestiram-se de saco, cobriram-se de cinza, para depois celebrar a festa. Então vem João Batista, vestido com peles de camelo, comendo gafanhoto, não bebia vinho, para depois vir Jesus celebrando, com a mesa, com banquete, com muito vinho, com muito pão, com muita comida. E os homens viam. E alguém, hoje em dia, até diz assim, ele não é crente, porque ele faz festa, ele bebe vinho, ele faz alguma coisa que não está ali no script, não está ali no padrão que nós vemos como crente. Eles são como estes homens, dizendo Jesus não é crente, Jesus não é servo de Deus, porque além dele comer muito, é comilão, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, ele é amigo dos publicanos e pecadores. Eles depois vão acusar Jesus e os seus apóstolos de reunir na mesa, uma grande mesa. Essa é a mesa do reino de Deus. Comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Foi para isso que Jesus veio, para encher a casa, para a festa do reino de Deus. Com certeza, quando Jesus estava ali, numa casa, em uma mesa, que ele via os pecadores, os publicanos, os discípulos e ele junto, e eles celebrando, se alegrando, sorrindo para o outro, bebendo, bebe mais, fazendo festa. Imagine Jesus oferecendo vinho ao pecador, a um publicano. Aqui é o reino de Deus, aqui é a salvação. Salvação é essa festa. Salvação é essa vida com abundância. Salvação é essa alegria. Mas os judeus estão lá fora reclamando, estão murmurando. Da mesma forma que foi um dos textos principais aqui para o nosso estudo, Jesus se encontrando com o Zaqueu e o povo da cidade ali fora, todo murmurando. Jesus estava na casa de um publicano, como Zaqueu. Então ele é amigo dos publicanos, ele é comilão e bebedor de vinho. Então onde estava o testemunho de crente? Que nós hoje ouvimos o mundo nos acusar e alguém cobra do irmão e vivem infelizes, e vivem errados, vivem restringindo o que Deus criou para que nós possamos consumir, nos alegrar, comer e beber. Então, qual é realmente o resultado disso? É que Jesus está dizendo, esse é o reino de Deus, é diferente do que o católico pensa, é diferente do que o protestante pensa. Não é bem isso. É um pouco mais do que o católico entendeu primeiro, fez muito mais próximo nessa questão. E o protestante, para tentar fazer algo novo, destruir o catolicismo e reinar sozinho,
resolveu fazer diferente, então não bebe. Mas o que Jesus está falando? Jesus está dizendo que o reino de Deus é salvação, é vida plena, é vida com alegria, é festa. Estamos felizes, estamos alegres, vamos fazer festa, vamos celebrar, vamos cantar, vamos bater palmas, vamos dançar, vai ter louvor, vai ter cântico e vai ter a comida e vai ter a bebida. Quando nós nos reunimos, existe uma liberdade. Nós vamos ver vários textos que vão mostrar isso. É para ter alegria. O reino de Deus não é comida, nem é bebida. O reino de Deus não é restrição. Não é o que comer ou o que beber, ou o que não comer ou o que não beber. Você vai comer e beber tudo que está aí que Deus nos deu. Nós vamos dizer que Deus criou alguma coisa dessa forma? Deus só avisou, olha, vocês vão comer de todas as árvores, de todos os frutos, da vinha, do mosto, do vinho. Vocês vão comer do trigo, vão fazer o pão, da cevada, vão fazer uma bebida que vai se chamar cerveja, vocês vão beber, vão fazer festa, vão cantar, vão fazer um banquete, vai colocar na mesa, todo mundo vai comer, Jesus vai chegar, vai fazer a maior festa de todas, e lá no reino de Deus, a maior ainda, a grande festa das bodas do Cordeiro, e será dessa forma, com toda a alegria, com todo o louvor, com toda a bênção. E esse é o povo de Deus, esse é o povo crente, esse é o povo que serve a Deus, é o povo que festeja, é o povo que bebe vinho, é o povo que se alegra. Então muitas vezes as pessoas lançam uma palavra como essa, e Jesus logo interpreta e diz: a quem compararei os homens dessa geração e a quem são semelhantes? Então ele diz que estes homens são semelhantes aos meninos, que não entendem. Não entenderam João Batista, disseram que ele tinha demônio, porque não bebia vinho nem comia pão, e agora vem Jesus, o Filho do Homem, que come e bebe. E os meninos estão perdidos na interpretação. Agora, como pode? Esse agora come, é comilão. Então eles estão vendo, estão lá fora, estão sabendo. Alguém entra, vê. O que Jesus está fazendo? Está pregando? Está sentado o tempo todo? Já está com dor nas costas? Não, ele está em pé. Tem uma mesa grande, tem muito vinho e muita comida. Eles estão só comendo e bebendo, só se alegrando. É isso. É esse. Quer dizer, os meninos não estão entendendo. Os homens não estão entendendo quem é Jesus. Então é uma surpresa para quem vai domingo de manhã, vai domingo de noite, senta num banco e fica o tempo todo sentado e curvado, com dificuldade, cansado de ouvir um longo sermão, e depois não tem uma festa, não tem uma alegria, não pode beber o vinho, não tem uma celebração. Então não estou entendendo nada. Paulo pregou um grande sermão, o menino caiu, lá estava com sono, depois fizeram festa, estava programada a festa. Então sempre festa. E eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Quem é este homem? Vamos pregar agora na igreja. Esse é Jesus. É uma surpresa. Todos vão olhar para o lado, olharam para o outro, mas nunca me falaram que Jesus era este. Jesus é este homem. Jesus não é este crente vestido desta forma. Aquele padrão para que o mundo diga, ela é um crente. Ele não bebe, ele não faz nada, não escandaliza, ele não come muito, não bebe muito. Não, Jesus não é este Jesus. O Jesus da Bíblia é o Jesus da festa, que transforma a água em vinho e come e bebe vinho junto com publicanos e pecadores. São amigos, se tornam amigos de festa, amigos
da mesa, amigos da bebida, amigos da comida, amigos da alegria, amigos da vitória. E essa é a salvação de Deus. A salvação de Deus é quando você passa da tristeza para a alegria. É quando você muda sua veste para veste de louvor, de festa, de cântico. E o mundo vai ter que vir junto. O mundo, se quer andar com Jesus, vai ter que andar na festa, na alegria. E o que está nos esperando no céu é muita festa, é muito louvor a Deus, muita alegria eterna na presença do Senhor. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.